Imagine viver em uma casa onde o Ronald Jr. assassinou toda a sua família, alegando que esta casa era assombrada. Será que você viveria dentro desta casa? Ou talvez fugirias como uma outra família que depois de entrar nessa casa comprou para viver, mas nem fez um ano e acabou por correndo desta casa. É o caso que trouxemos para vocês hoje, que é o caso da casa mal assombrada em Amityville, Estados Unidos da América, 1974. E se você ainda não é inscrito, aproveita e começa a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça daquele like maroto porque nos incentiva bastante. Também está a rolar aqui o Clube dos Membros. Se você quiser nos apoiar apenas com R$ 4,99, vai ser muito bom. Isso somente é para a manutenção aqui do canal e a gente trazer sempre novidades e notícias boas para vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A casa em estilo colonial holandês, localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, parecia ser apenas mais uma bela residência americana. Mas, em 1974, essa casa se tornou palco de um dos crimes mais horríveis da história dos Estados Unidos. A família Defoe, aparentemente feliz, vivia nessa casa, mas para Ronald Defoe Jr., que era o filho mais velho que ele tinha, a vida familiar era um pesadelo. Humilhado pelo pai e vítima de bullying na escola, Ronald desenvolveu um comportamento instável e violento. E no dia 13 de novembro de 1974, pelas 3h15, o Ronald Jr. pega num rifle e assassina toda a sua família, ou seja, os seus pais e os seus irmãos. Qual é a motivação que esteve atrás de tudo isso para ele assassinar toda a sua família, os pais e os irmãos? A saber que ele sofria bullying pelo seu pai e na escola. Será que os seus irmãos também estavam envolvidos em tudo isso? E depois desse assassinato, o Ronald Jr. ele foi até a um bar que ficava muito próximo da sua casa, que é o bar Henry's. Ele chegando lá, anunciou no pessoal que lá estava que a sua casa foi atacada e mataram todos que estavam dentro desta mesma casa. Pelo pessoal que estava lá, achou ser muito estranho e comoveram-se com o caso que ele apresentou. Chamaram logo a polícia e a polícia chegou até dentro dessa casa para averiguar a situação, mas posto lá, chegando a polícia, eles viram que todos estavam mortos sem sinais de briga. Então, pegaram a pessoa que aparentemente sobreviveu, que estava lá, que é o Ronald Jr., ou Butch como era chamado, levaram ele para então assim ser interrogado. Mas quando ele estava em ser interrogado lá na delegacia, ele não confessou os crimes de imediato, ele escondeu, continuou com sua história de que foram atacados enquanto dormiam, mas ele foi o único sobrevivente deste mesmo ataque. Apenas no dia a seguir que o Ronald Jr. ou Butch, ele confessou os crimes, dizendo que foi ele que matou os seus pais e os seus irmãos, alegando que ele ouvia vozes que da quais mandavam ele fazer isso, sempre diziam: Ronald, ou Butch, vai assassinar teus pais, assassina teus pais. E ele não ficava quieto, ou seja, as vozes não lhe deixavam quieto, até que então ele acabou por ceder a essas vozes que ele ouvia. Enquanto isso também ele já apresentava alguns comportamentos estranhos. Ele era mais reservado, ficava mais em seu canto, porque até também na escola ele não era de muitos amigos e passava a sofrer de bullying, que é algo que lhe deixou muito triste. Chegando em casa, o pai também o irritava, então isso mudou totalmente a sua vida. Mas atenção, vítima é vítima e o culpado é culpado. Ronald Jr. alegou ouvir vozes que o incitavam a cometer os assassinatos. Foi levado pela polícia e, após inconsistência em seu depoimento, confessou o crime, sendo condenado à prisão perpétua. Mas a tragédia da família Defoe foi apenas o começo da assombração de Amityville. Em 1975, uma outra família se interessou pela casa, mesmo sabendo que aconteceu lá um massacre, assassinatos em massa que aconteceu lá, mas essa família se interessou muito pela casa e muitos dizem que essa família só se interessou pela casa porque ele tinha planos milionários para com essa casa. Mas quais então esses planos milionários que esta família tinha a favor ou pela esta casa? A família Lutz, em 1975, comprou a casa por um preço muito baixo do mercado, sem imaginar o horror que os aguardava. Desde a primeira noite, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Cheiros estranhos, temperaturas geladas
enxames de moscas e aparições sobrenaturais aterrorizavam a família. A filha mais nova, Missy, começou a falar sobre um amigo imaginário chamado Jody, uma criatura com olhos vermelhos. E todas as noites George Lutz acordava exatamente às 13h15 da manhã, o horário dos assassinatos dos Defoe. Cenas horríveis de terror começaram a acontecer nesta casa. Depois da família Lutz comprar esta casa, ele comprou num preço muito baixo do mercado. Isso de acordo com o que tinha acontecido lá, né? Então, eles compraram a casa, não sei lá quanto que eles compraram, talvez compraram uns $100 ou $300, não sei quanto que eles compraram. Foram lá, mas só que eles não esperavam que algo horrível poderia acontecer. Noutrora, um padre que da qual também esteve com ele, que é o padre Ralph, que esteve com ele lá quando ele foi abençoar a casa, ao fazer o ato, a cerimônia de abençoar a casa, ele foi expulso pelos espíritos que estavam lá. Segundo o relato do padre, ele disse que alguns espíritos que estavam lá lhe disseram sai para parar de fazer o ato que ele estava fazendo, que era de abençoar a casa, e o padre teve que parar e correu. Quando ele correu, a casa permaneceu assim. Já a filha mais nova, que é a Miss, né, disse que tem um amigo, mas esse amigo não existe, era um amigo imaginário que tinha olhos vermelhos, cujo nome era Jody. Somente essa menina sabia sobre esse amigo dela, que é um amigo imaginário. Agora, algo muito estranho que acontecia com o George Lutz, que é o seguinte: todos os dias ele acordava na madrugada em que aconteceu o massacre, que é exatamente 3h15. Todos os dias ele acordava nesse exato horário, né? Por que ele acordava nesse exato horário? Será que a casa verdadeiramente estava mal assombrada ou era mal assombrada e os espíritos acordavam ele nesse mesmo horário? Após 28 dias de terror, a família Lutz fugiu de casa, deixando todos os seus pertences para trás. Eles relatam uma série de eventos paranormais, desde gosma verde descendo pelas paredes até crucifixos virados de cabeça para baixo e visões de entidades demoníacas. Após esses 28 dias, quando a família Lutz foge da casa, isso atraiu nada mais e nada menos do que um casal de investigadores Warren. Acho que vocês conhecem esse casal Warren, que da qual fizeram um filme, né? Fizeram um filme que eles entravam em casa, onde eles caçavam fantasma, caçavam os espíritos sobrenaturais, eles expulsavam, faziam exorcismo. Então, esta casa chamou a atenção desse casal, desses 12 investigadores espirituais, ou seja, investigadores paranormais, para irem até essa casa para saber, afinal de contas, o que aconteceu de fato nesta casa. E quando eles chegaram lá, logo que eles entraram, a mulher relata ter sentido um clima totalmente pesado dentro da casa. E essa imagem que está a passar aqui agora é uma fotografia que eles tinham feito dentro da casa. Quando eles fizeram a fotografia, eles não viram esse menino que vocês estão a ver aí. Mas ao revelar as fotos, ele vem na imagem esse rapaz que estão a ver aí. Será que este aqui é o chamado Dodge, que era um amigo imaginário da Miss, que é a filha mais nova da família Lutz? Deixa lá nos comentários o que você acha disso. Ed e Lauren Warren foram chamados para investigar a casa. Eles relataram sentir uma presença maligna, poderosa, e identificaram sombras e forças que tentavam puxá-los para o chão. Lauren viu uma figura demoníaca que acreditava ser o espírito de Ronald Defoe Sr. A experiência dos Warren confirmou que algo terrível habitava naquela casa, algo que não poderia ser facilmente expulso. A Warren, além de ter visto na fotografia que passou, também ele disse que viu um espírito que parecia ser o pai do Ronald Jr., que era o Ronald Sr. E depois desse episódio, a casa não permaneceu assim. A casa foi totalmente modificada, né? Nos dias de hoje a casa ainda existe, está inteiro e tem pessoas que vivem lá. A casa foi modificado, reformado e foi vendido a um preço normal. A família que comprou pagou o preço e entrou lá normalmente, mas só que eles tiveram que modificar, fazer uma reforma na casa, porque a casa, depois daquela família saírem, os investigadores paranormais irem lá fazer, ver se aqueles espíritos davam para sair ou não. Aquilo atraiu muita gente, os curiosos também iam lá para ver no momento do Halloween, para ver se iam encontrar lá demônios. Até no dia de hoje ainda passam lá no momento do Halloween para ver se talvez podem encontrar demônios voando ou espíritos
eles passam lá. Então, essa família compra a casa. Só que alguns boatos rolam por aí, algumas pessoas dizem que a família Lutz, quando passou para lá, ele passou lá com um propósito, conforme já tivera dito, passou lá com um propósito milionário. E esse propósito milionário acontece que quando eles saem da casa, depois desses 28 dias saíram da casa, foram e se encontraram com os escritores, relataram tudo quanto que eles vivenciaram dentro daquela casa, e o escritor escreveu e o livro foi publicado. E nesse livro que eles publicaram, eles venderam milhares de cópias e isso lhes deu muito, mas muito dinheiro. Também deram algumas palestras falando sobre o que eles encontraram naquela casa, se os espíritos existiam ou não existiam. Muita gente acredita ainda que Lutz inventaram toda aquela sua convivência, porque até os filhos também relatam a mesma coisa, que eles viam espíritos, sentiam e viam coisas estranhas dentro da casa. Algumas pessoas, até nos dias de hoje, dizem que a família Lutz foi mais uma farsa para apenas conseguir ter algum dinheiro e enriquecer o seu bolso, porque depois da venda dos livros, na verdade, eles ficaram famosos e não só, mas ficaram ricos com a venda das cópias dos livros. Hoje a casa de Amityville ainda está de pé, comprada por um novo proprietário. A casa continua a atrair curiosos e céticos. Cerimônias ocultas e atividades paranormais ainda são relatadas por alguns. Alguns acreditam fervorosamente nos eventos sobrenaturais, enquanto que outros descartam tudo como uma grande farsa. Mas uma coisa é certa, a tragédia de Defoe e os relatos de Lutz deixaram uma marca indelével na história desta casa. E aí, o que você acha? A casa de Amityville é mesmo assombrada ou essa toda a história não passa de mais uma lenda urbana? Deixa a tua opinião lá nos comentários, o que você acha. Se até aqui ainda não se inscreveu no canal e gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa teu like e não se esqueça, vídeo novo todas as quarta-feiras e sábados a partir das 14 horas aqui no canal. Temos também short todos os dias, vídeos curtos todos os dias aqui no canal você vai encontrar. Tamo juntos e falou!